Nesse vídeo eu vou falar sobre cyberpunk. Cyberpunk é um gênero de ficção, ou seja, um gênero da literatura. Não confundam cyberpunk com cypherpunk, porque são duas coisas diferentes. Cypherpunk é um movimento criptoanarquista, basicamente, um movimento que defende que a sociedade se proteja do Estado através da criptografia. Então o cypherpunk é mais um movimento ligado a hackers do mundo real, enquanto que o cyberpunk é um gênero de literatura, um gênero de ficção. Ele não é sobre o mundo real, ele é sobre uma extrapolação do mundo real na literatura. E por que eu quero falar sobre cyberpunk? Porque esse gênero de ficção e de literatura, primeiro porque é legal, primeiro porque é bom a gente expandir a criatividade, expandir a imaginação através da literatura, e segundo porque ele se conecta com várias coisas sobre o mundo real, principalmente sobre o futuro da tecnologia, mas é importante ter em mente que cyberpunk é um gênero de ficção, então não faz sentido você dizer assim, eu sou o cyberpunk, eu defendo o cyberpunk. Não faz sentido você dizer isso porque ele é um gênero de ficção. Assim como não faz sentido você dizer eu defendo o high fantasy, ou eu defendo a literatura de horror. O cyberpunk é um gênero que teve o seu auge nos anos 80, com obras como Blade Runner, que é um filme, Neuromancer, que é um livro, e muitas outras obras como Ghost in the Shell, Akira e assim por diante. E ele é um gênero de ficção científica que trata sobre tecnologia de uma forma um pouco diferente de outros gêneros de ficção científica. Outros gêneros vão tratar a tecnologia de uma forma mais fantasiosa, como por exemplo viagem ao espaço, que é uma coisa muito distante ainda de acontecer, e o ser humano, geralmente na ficção científica, é o mesmo ser humano que nós temos hoje. Ele não sofre muitas alterações. Por exemplo, na ficção científica no espaço, você tem alienígenas, mas você ainda tem a espécie humana exatamente como ela é. O gênero cyberpunk ele já não é espacial, mas sim urbano, e o que diferencia ele da ficção científica em geral. E ele também trata da tecnologia em conexão direta com o ser humano e ampliando a capacidade humana, diferente dos outros gêneros de ficção científica que mantém a tecnologia separada do ser humano. Se você for ver, por exemplo, Star Trek ou Star Wars, a tecnologia é separada do ser humano, ela não se une tanto. Tudo bem, você pode até usar ela para melhorar o seu corpo, mas ela não amplia sua capacidade, principalmente sua capacidade cerebral. No cyberpunk, geralmente existem implantes cerebrais, então eles tratam da questão de expandir a inteligência, de expandir o cérebro, de expandir a mente e da inteligência artificial. Então, uma coisa muito comum no gênero cyberpunk é inteligência artificial e conexão entre o cérebro e o computador. Isso está presente no Neuromancer, está presente no Blade Runner, porque tem Android com inteligência artificial, está presente no Ghost in the Shell, enfim, praticamente toda a obra cyberpunk trata de inteligência artificial. Sendo mais urbano, também existem grandes corporações e ele pode também retratar o estado social de decadência, distópico, que aliás era muito comum nos anos 80, o futurismo distópico, uma visão pessimista do futuro, que também se refletiu no gênero pós-apocalíptico, mas o cyberpunk ele não é exatamente ou necessariamente pós-apocalíptico. Ele é urbano, num cenário urbano, mas onde a vida é muito decadente, então às vezes ele é descrito como high-tech, low-life, alta tecnologia e baixa qualidade de vida. A palavra punk no cyberpunk não quer dizer punk, o movimento punk dos anos 80. Ela não significa que o cyberpunk é um gênero do punk ou tem alguma coisa necessariamente a ver com punk. Essa palavra punk, ela na verdade quer dizer uma extrapolação da realidade, assim como existem outros gêneros punk como steampunk, que é a extrapolação da era vitoriana. Então, é um futurismo da era vitoriana. O atompunk, que é um futurismo dos anos 50. Você imagina os anos 50 e colocando tecnologia por cima disso, gera o atompunk. Então, o raypunk, que é um futurismo talvez dos anos 30 e 40, e focado no espaço, e focado em ficção científica no espaço. O cyberpunk já é uma extrapolação dos anos 80 e 90 para o futuro. E tem muitos outros também que já foram cunhados, como por exemplo o cassette punk, que é uma extrapolação da tecnologia dos anos 70 para o futuro, da tecnologia de fitas cassete, enfim. E um exemplo disso é o Alien. O Alien tem naves espaciais, mas a tecnologia dentro dessas naves é a dos anos 70. Os computadores
são computadores dos anos 70. E tem gêneros punk que vêm depois do cyberpunk também, como um que já foi cunhado chamado nanopunk, que é uma tecnologia que envolve nanorobótica, e tem o contrário dele, que é o steelpunk, que é uma tecnologia que envolve máquinas pesadas de metal e não nanorobótica. Esses dois estão bastante associados com cyberpunk e pode-se dizer que o nanopunk é o que vem depois do cyberpunk. E um outro termo seria o scrappunk. Scrap de sucata, então seria um mundo pós-apocalíptico onde a tecnologia é feita de sucata do mundo pré-apocalíptico. Então todos esses gêneros punk nós podemos chamar de retrofuturismo, ou seja, uma visão do futuro baseada no passado. Ou seja, você volta para o passado e depois do passado você extrapola o futuro. O Fallout é um jogo, por exemplo, que faz isso. O Fallout é atom punk. Você vê muitas características dos anos 50, mas ao mesmo tempo uma tecnologia muito maior do que a dos anos 50, muito maior do que a que nós temos hoje. E o Fallout também tem elementos cassette punk. Também tem tecnologias dos anos 70 que foram extrapolados para o futurismo. Você tem também o dieselpunk, que envolve tecnologias das guerras mundiais, e o art deco, na verdade o decopunk, que é baseado na art deco dos anos 20. Então por que o cyberpunk é importante? Primeiro porque ele está voltando à moda, porque várias das tecnologias que estavam nas histórias cyberpunk estão se tornando realidade agora. Por exemplo, a inteligência artificial está se tornando realidade, já tem empresas tentando criar uma conexão entre o cérebro e o computador. Então, de certa forma, a nossa realidade está se aproximando do cyberpunk em vários aspectos. Ao contrário dos outros punks, ao contrário do atom punk, do steampunk, que essas já são visões do futuro menos parecidas com a realidade. O cyberpunk é uma visão do futuro mais parecida com a realidade. Mas mesmo assim é muito importante lembrar que cyberpunk é um gênero de ficção. Ele não é real. Ele não foi feito para ser real. Ele foi feito para ser literatura. Ele foi feito para ser ficção. Ele foi feito para ser uma extrapolação da realidade que nos ajude a imaginar e pensar sobre outras possibilidades. Então existem posições que você pode ter no mundo real que tem alguma coisa relacionada com cyberpunk, por exemplo, transhumanismo, anarcotranshumanismo, aceleracionismo. São ideias que podem ser defendidas no mundo real e que contêm muitos elementos e muitas ideias em comum com o cyberpunk. Mas é importante notar que essas ideias, ou até mesmo o cypherpunk, ou até mesmo o criptoanarquismo, que essas ideias são do mundo real, enquanto que o cyberpunk é da literatura e é ficção. Então é importante não misturar isso, não estragar esse espaço que existe na literatura para pensar sobre certas coisas e os espaços que existem na realidade. É importante manter esses espaços intactos e não tentar misturar tudo. Então essa foi uma introdução ao cyberpunk. Na verdade, a minha ideia inicialmente era ler um artigo que eu escrevi usando uma inteligência artificial, ou seja, ela escreveu basicamente 90% do artigo e eu escrevi 10%, apenas guiando ela para escrever o que eu queria, ou para falar sobre o assunto que eu queria, que no caso era o cyberpunk, e eu ia, na verdade, ler, ou pelo menos falar o que esse artigo diz que essa inteligência artificial escreveu. Só que como eu tive que fazer primeiro a introdução ao cyberpunk, então esse vídeo fica como introdução ao cyberpunk e ao retrofuturismo. E no próximo vídeo eu vou falar sobre esse artigo que uma inteligência artificial escreveu sobre cyberpunk. Então é duplamente cyberpunk. E para quem se interessar, eu recomendo como materiais cyberpunk o filme Blade Runner, também o filme Ghost in the Shell e o filme Akira. E se você quiser ler algum livro, eu recomendo William Gibson, principalmente o Neuromancer, ou as histórias curtas do William Gibson. O cyberpunk é importante também exatamente porque ele influenciou certos movimentos, como, por exemplo, o transhumanismo, o aceleracionismo, que fazem parte do mundo real. Claro que você não vai misturar o mundo real com a fantasia, mas o cyberpunk influenciou o pensamento sobre o mundo real e gerou correntes de pensamento sobre o mundo real, que, claro, estão separadas do cyberpunk. E como no meu canal eu abordo essas correntes de futurismo na filosofia, ou na ciência, ou na política, então é importante também esclarecer a teoria, o que está por trás, quais são os elementos do cyberpunk, simplesmente para a gente pensar mais sobre isso, e porque isso pode ajudar o pensamento. Muito obrigado. Se você quiser estudar filosofia mais a fundo, torne-se membro do canal, e você vai ter acesso ao curso de filosofia, e até o próximo vídeo.